Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar algumas questões iniciais da disciplina Fundamentos de Administração. Bom, antes de iniciarmos estritamente do conteúdo, deixo aí uma reflexão a todos. O futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais de sua capacidade de aprender coletivamente. Peter Senge deixou esse pensamento para nós. Pois bem, visto isso, que a importância da organização e dessa aprendizagem coletiva, vale destacar que nós vivemos numa sociedade chamada Sociedade das Organizações. Nós dependemos das organizações para várias coisas na vida. Então, nós dependemos de uma organização para poder nascer, para poder sobreviver a este mundo, dependemos de várias organizações. Nós precisamos de organizações relacionadas à segurança pública, relacionado à educação, relacionado a produtos e serviços, a meios de transporte. Então, nós estamos vinculados a várias organizações. Por exemplo, os equipamentos que nós estamos utilizando para essa aula remota, certamente vêm de organizações. Então, são empresas que têm uma finalidade de produzir um produto e este produto que vocês estão utilizando está viabilizando a gente se comunicar, como também outras empresas que fornecem o serviço relacionado à energia elétrica, relacionado à transmissão de dados, como a internet, são empresas, ou seja, são organizações que se propõem a atingir alguns objetivos, seja esses objetivos produzir um produto ou ainda esse objetivo prestar um serviço. Então, só para a gente destacar, nós temos aí as organizações vinculadas, relacionadas ao setor de saúde, temos organizações de água e energia, então, tanto na produção de energia como na transmissão de energia, conforme também as empresas relacionadas à água. Nós temos aí organizações de segurança pública, então nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, Polícia Federal, então temos várias organizações envolvidas nesse tipo de prestação de serviço à sociedade. Nós temos organizações relacionadas à alimentação, podemos destacar aqui restaurantes, supermercados, dentre várias outras organizações. Nós temos organizações relacionadas à diversão, como teatro, cinema, grandes eventos, e ainda nós temos também organizações relacionadas ao setor educacional. Então, nós temos aí o Instituto Federal como uma instituição, uma organização relacionada na qualificação profissional das pessoas. Então, tem N exemplos aí que a gente poderia destacar de organizações que têm um propósito, que têm o objetivo de fornecer algo à sociedade. Então, nós estamos envolvidos a todo instante com organizações, seja consumindo um produto dessa organização, seja consumindo um serviço, ou seja vinculado a essa organização para desenvolver uma carreira profissional, para ter uma renda, para poder se desenvolver e sobreviver na sociedade. Então, estamos aí nessa dinâmica organizacional no contexto social o qual vivemos. Pois bem, então, nós sabemos que as organizações são grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos. Ou seja, esses objetivos, pessoal, eles podem ser a produção de produto, pode ser a prestação de serviço, mas lembre-se, eu não estou falando aqui que esses objetivos devem sempre ser ter lucro com as suas atividades operacionais. Eu estou falando, a princípio, de organizações de uma forma geral. Lá no final, vamos estabelecer alguns elementos que diferenciam as organizações e as empresas, tá bom? Pois bem, então, dando continuidade, a realização desses objetivos que, de forma geral, se traduzem no fornecimento tanto de produto como também de serviço. Vale destacar que essas organizações, elas têm vários objetivos. E um deles pode ser, obviamente, a produção de um produto ou de serviço. No caso de empresa, vai ser a produção de produto ou serviço, gerando lucro para suas atividades, obviamente. Pois bem, para que essas organizações funcionem, elas dependem
dos chamados recursos. Mas entendam como recursos aqui de uma maneira mais ampla, inclusive chamado recursos organizacionais. O que são esses recursos organizacionais? São os meios que a empresa dispõe para estar produzindo ou para estar transformando algo. Então, são os vários meios que as instituições possuem para atingirem seus objetivos. Então, eu tenho uma organização que ela tem lá um número X de pessoas e um número X de equipamentos. Já uma outra organização concorrente com essa mesma organização, talvez ela tenha um número maior de pessoas e um número muito maior de equipamentos. Então, ela vai atingir o objetivo, pode ser que ela atinja esse objetivo com mais facilidade. Então, tudo vai depender de como esses recursos vão ser gerenciados, vão ser administrados e ainda como esses objetivos, quais são os objetivos que foram traçados para essas organizações. Então, são os bens ou serviços utilizados nas atividades organizacionais. Então, para se fazer um produto, você precisa de insumo, você precisa de matéria-prima, como também para você prestar um determinado serviço. Você vai precisar de insumo e matéria-prima. Então, esses recursos naturais, eles podem ser divididos. Então, recursos organizacionais, quer dizer, eles podem ser divididos. Eu posso ter os recursos financeiros, que envolvem o capital, o dinheiro disponível para a empresa, pode ser os recursos humanos, as pessoas que estão envolvidas na atividade operacional dessa empresa, pode ser os chamados recursos administrativos, a qualificação das pessoas, ou essas pessoas, qual é o nível de qualificação que elas têm para estar desenvolvendo a gestão, qual que é a tecnologia de gestão que essa empresa dispõe, o que essa empresa tem de diferencial perante seu concorrente, o que uma organização tem que vai facilitar o desenvolvimento da sua operação, o que isso pode contribuir, o que isso pode trazer de benefício. Então, esses recursos organizacionais, eles são muito importantes para que a organização ela consiga atingir aquele seu propósito, atingir aqueles objetivos que foram traçados. Pois bem, nós temos que os objetivos, eles são os propósitos a ser atingidos por uma organização, instituição, empresa, grupo empresarial ou por uma pessoa. Então, vocês podem ter como objetivo pessoal, por exemplo, trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Ótimo, esse é um objetivo pessoal. Quais são os recursos que você tem? O que você precisa fazer para atingir esse objetivo, para atingir tal propósito? Talvez você vai ter que utilizar, se qualificar, sabendo qual é o nível de exigência para ocupar determinado cargo em uma multinacional, você vai ter que saber essas informações para poder se qualificar, se você não tiver tal qualificação. Então, você vai ter que utilizar de alguns recursos, talvez o tempo disponível para você entrar num curso de qualificação, num curso de idioma, talvez você tenha que se preparar de uma forma muito específica para essa empresa, para essa organização multinacional. Então, vai demandar, às vezes, até mesmo um recurso financeiro para você conseguir custear uma qualificação e assim por diante. Então, observe, quando a gente fala em propósito, em objetivo, isso envolve não só em nível organizacional, mas também a gente pode fazer uma análise um pouco mais micro, analisando especificamente os propósitos de uma pessoa, os objetivos de uma pessoa. Então, eu posso, num contexto organizacional, eu posso ter como objetivo prestar um serviço para a sociedade ou produzir um bem, produzir um produto para essa sociedade. Então, as organizações, normalmente, elas existem para proporcionar isso à sociedade ao qual ela está inserida, ou uma sociedade global, uma sociedade mundial, como muitas empresas o fazem. Pois bem, dessa forma, nós sabemos que, dentro do contexto de recursos organizacionais, nós podemos destacar as pessoas que compõem essa organização, a informação ou o sistema de informação o qual dispõe uma empresa, dispõe uma organização, o conhecimento existente nessa organização para desenvolver algo, o conhecimento das pessoas que compõem essa organização, o espaço que essa organização ela dispõe
para desenvolver suas atividades. Então, é uma empresa que ela tem o espaço suficiente ou é uma empresa que ela tem um espaço restrito para poder estar operacionalizando os seus produtos ou serviços, o tempo, que é o tempo de execução, o dinheiro, os recursos disponíveis para uma organização fomentar a sua atividade e as instalações, os equipamentos, os computadores, o maquinário e tudo que envolve o lado operacional, o que uma empresa, o que uma organização ela detém para poder fazer todo aquele processo de transformação. E quando eu falo processo de transformação, eu estou falando da organização de fato. Então, imagine todos estes recursos disponíveis dentro de uma estrutura organizacional. Nós temos aí vários exemplos de empresas que têm a mesma finalidade, que têm o mesmo propósito. Ou seja, eu posso ter uma empresa que ela tem como propósito vender combustível. Então, dentro dessa empresa que vende combustível, existem pessoas, informações, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalações e assim por diante. Então, todos esses recursos precisam ser organizados, precisam passar para um processo chamado processo de transformação para gerar os objetivos ou os resultados esperados daquela organização. Mas sabemos que existem várias empresas que têm como objetivo fornecer combustível à sociedade, que não se organizam bem e fecham, e quebram. E outras empresas da mesma natureza que conseguem prosperar e desenvolver suas atividades. Então, todo o processo de organização pode fazer uma grande diferença no atingimento dos objetivos. Eu não estou dizendo que os recursos eles não fazem diferença. É óbvio que fazem também, mas a forma de se organizar e distribuir esses recursos para o atingimento do objetivo pode ser a estratégia que define o sucesso ou o fracasso de uma organização. Pois bem, então, de uma forma mais simbólica a vocês, os recursos chamados humanos, materiais, financeiros, informacionais, espaço e tempo, eles passam por um processo chamado processo de transformação. Então, olha, o trabalho, as pessoas que estão vinculadas numa organização, elas estão ali disponibilizando o tempo delas, mais o conhecimento, para que essa organização, para que essa empresa, ela transforme esse tempo e conhecimento em produto e serviço, ou ela utilize desse tempo, desse conhecimento das pessoas para proporcionar produtos e serviços que serão vendidos, que serão aí, obviamente, oferecidos à comunidade, à sociedade de uma forma geral. Na organização, além do processo de transformação, existe também a divisão de trabalho. Como que o trabalho vai ser dividido? Como que a gente vai conseguir fazer a melhor distribuição de trabalho dentro dessa estrutura organizacional, de forma que eu consiga gerar mais resultados ou atingir os objetivos com uma performance maior. Então, como que eu posso relacionar isso? Olha, existe uma empresa, talvez, que tenha lá 10 colaboradores e ela consegue fazer 100 peças de um determinado produto. Já tem uma outra empresa que, com 10 colaboradores, ela consegue oferecer ou resulta o trabalho, o processo de transformação em 110 produtos qualquer. Então, essa segunda empresa, ela possui uma performance maior. E isso é visto como um termo muito interessante que nós vamos utilizar dentro do contexto da disciplina. Essa empresa, ela tem um nível de eficiência maior, que ela consegue produzir mais com menos. Então, isso é muito importante, inclusive fundamental para que vocês compreendam todo esse processo de organização. Pois bem, então o processo de transformação que faz parte da organização destes recursos na disponibilização de produtos ou serviços que são objetivos, ele, por meio desse processo, a organização ela transforma os recursos para produzir os resultados. Um processo é um conjunto ou sequência de atividades interligadas, com começo, meio e fim, que utiliza recursos como trabalho humano e equipamentos para fornecer os produtos
e também os serviços aí à sociedade. Então, nós temos as entradas. O que nós consideraríamos como entrada aqui? Todos os recursos organizacionais, pessoas, equipamentos, instalações, assim por diante. O processamento, isso é feito dentro da organização, o processo de transformação, a divisão de trabalho. E a saída, o que seria a saída? Produtos ou serviços disponíveis para a sociedade. Pois bem, diante disso, vale destacar que não basta uma organização ter os melhores recursos organizacionais para ela resultar, ou para o seu processo de transformação, resultar nos melhores produtos ou serviços. Não, um grande ponto é a organização dessas atividades, a organização desses recursos internamente à estrutura organizacional. Por isso, a necessidade de uma boa gestão, de uma boa administração desses recursos para conseguir gerar os resultados previstos. Então, a necessidade de uma boa administração, pois é ela que proporcionará à organização a capacidade de utilizar corretamente seus recursos e atingir seus objetivos, ou seja, ter um bom desempenho. Isso é o que diferencia empresas do mesmo setor, às vezes competindo numa área semelhante, uma consegue bons resultados e outra fracassa. Então, o que diferenciou a empresa A da empresa B? Será que foram os recursos? Pode ser, mas em muitos casos, em muitas circunstâncias, a gestão, a organização, todo aquele processo de transformação dentro da organização, ele não foi bem realizado. E existem vários métodos, várias estratégias, várias ferramentas que podem ser adaptadas, que podem ser inseridas no sentido de melhorar os resultados, de melhorar a performance organizacional. Então, nós sabemos que a administração vai lidar com recursos, e esses recursos eles são limitados. Então, uma organização ela não tem um número infinito de pessoas à disposição para prestar, para desenvolver as atividades organizacionais. Ela não tem um número ilimitado de capital para desenvolver as suas operações, e nem tampouco de instalação, de espaço e tempo. Então, gerenciar toda essa estrutura que envolve os recursos organizacionais, mais a divisão de trabalho, o processo de transformação para a entrega de produto e serviço, faz toda parte da dinâmica de trabalho do profissional da área de administração. Então, a administração é tentar equilibrar toda essa dinâmica empresarial que é muito evidente, que é muito importante para o equilíbrio, o atingimento aí dos resultados positivos de uma organização. Pois bem, então, pessoal, o que eu queria destacar para vocês, eu estou falando muito de organização, falo de empresa, e é bom a gente estabelecer algumas diferenças. Nós sabemos, nós vimos no início da aula o conceito lá de organização, que são é um espaço onde você reúne os recursos organizacionais para poder transformá-los aí, passar pelo processo de transformação e gerar produtos ou serviços, gerar esses resultados para a sociedade. Quando a gente fala de organização, eu não estou falando apenas de empresas, então eu posso ter aí, conforme foi citado também no início da aula, para vocês, eu posso ter uma padaria, que é uma empresa, então ela tem uma organização onde tem recursos organizacionais, tem objetivos para serem atingidos, mas eu posso falar também de uma escola, onde que ela tem os recursos para serem utilizados, transformados, e o serviço a ser prestado, porém, no caso da escola, eu estou falando de uma escola pública, ela não tem a finalidade de obter lucro. Então, todo esse processo que acontece dentro da organização, todo esse processo de transformação, não tem como objetivo obter lucro. Ao contrário de uma padaria, ao contrário de uma escola privada. Uma escola privada, uma escola particular, ela tem como objetivo prestar um serviço de educação. Porém, tem também como objetivo atingir lucro com essa operação. Já a escola pública, não.
ela tem que prestar o serviço educacional, mas não é foco, não é objetivo da escola pública gerar lucro com essa atividade. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que toda empresa, ela é uma organização. Então, toda empresa, ela tem um processo de transformação, ela passa por esse processo de distribuição de recursos para atingir os objetivos. No entanto, nem toda organização é uma empresa. Por quê? Porque existem várias organizações que não têm finalidade de obter lucro. Então, a prefeitura não tem como finalidade obter lucro, uma escola não tem como finalidade obter lucro, uma organização não governamental pode não ter como objetivo obter lucro com a atividade. Então, vale destacar para vocês que existe uma grande diferença. Não pode se falar, a empresa Instituto Federal. Não, o Instituto Federal ele não é uma empresa, ele é uma instituição, é uma organização. O Instituto Federal ele não tem como objetivo obter lucro. É óbvio que o Instituto Federal ele precisa de recursos financeiros, inclusive, mas a sua atividade ela não tem que gerar lucro, não tem que gerar ganho com aquela atividade. Ele tem que atingir o objetivo. Qual que é o objetivo? Qualificar um número X de pessoas a cada ano. Gerar esse tipo de produtos relacionados a pesquisas científicas, atividades de extensão. Esses são alguns dos objetivos do Instituto Federal, por exemplo. Mas ele não tem como prioridade gerar lucro. Ou seja, o Instituto Federal ele não é semelhante, por exemplo, à Faculdade Pitágoras, que tem que ter lucro depois de toda a operação, depois de todos os objetivos que foram traçados para a empresa. Além da qualificação, tem que também gerar lucro com aquela atividade ao qual a Faculdade Pitágoras, por exemplo, aqui, ela se predispõe. Pois bem, então, para a gente deixar bem claro esse conceito, a empresa ela é uma atividade organizada com caráter econômico e profissional, constituída com o fim de produzir lucro. Então, uma prefeitura, ela tem que gerar lucro com a sua atividade? Não. Ela pode ter receita? Pode, e tem, inclusive. Ela tem receita com IPTU, tem repasse da União, então tem uma série de fontes de receita, mas não necessariamente ela deve gerar lucro com a sua atividade, tá bom? Pois bem, pessoal, dito isso, vale ressaltar que a área o qual vocês se predisporam aí para a formação, vocês aí que adentraram o curso técnico em administração, vale ressaltar que é uma área, a área de gestão como um todo, a área de administração como um todo, é uma área muito desafiadora, porque vocês vão precisar estar gerenciando e equilibrando desejos muitas vezes contraditórios dentro da estrutura organizacional. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, consideremos que vocês estarão dentro de uma empresa. O que o cliente espera de uma empresa? O cliente espera o melhor produto, o melhor serviço, um preço justo, um preço mais baixo, o melhor serviço de entrega, o melhor serviço de garantia e coisas do gênero. E o que espera um colaborador da empresa? Um colaborador da empresa quer uma estrutura melhor, quer melhores salários, quer um plano de carreira, quer vários benefícios da empresa. Então, observe que vocês vão tentar equilibrar isso, porque dificilmente vocês vão conseguir atender tudo que deseja um cliente, tudo que deseja um colaborador. E, além disso, nós temos dentro de uma estrutura empresarial, temos ainda os sócios. O que os sócios desejam? Os sócios querem mais lucros, os sócios querem crescimento da empresa. Ou seja, se eu conceder tudo que o cliente quer, será que eu vou conseguir também conceder tudo que o meu colaborador deseja e ainda conceder o que o meu sócio também exige do administrador, de quem está gerenciando aquela organização? Então, observe, vocês estão numa situação que muitos dos desejos aos quais vocês vão lidar dentro da organização, eles são conflitantes.
Então, uma hora você vai ter que ceder para atender um pouco o seu cliente, porque, olha, meu cliente está reclamando do produto, está reclamando da qualidade, vamos tentar melhorar a qualidade, ou vamos diminuir o preço, porque tem um concorrente forte, diminuir a margem de lucro da empresa. Opa, temos que atender o cliente, por quê? Porque esse cliente pode deixar a nossa empresa e ir comprar no concorrente. Então, talvez o momento agora é a gente diminuir a margem para conseguir manter esse cliente consumindo o produto ou serviço da empresa. Diminuindo a margem, talvez diminui o retorno ao acionista, ao sócio investidor. Ou seja, o sócio pode não gostar disso. Ou ainda, a empresa ela pode estar passando também por uma situação onde que vários profissionais, vários colaboradores que trabalham estão deixando a empresa. E o gestor e o administrador vai verificar, fala, olha, o relato que eles estão deixando é porque eles estão buscando empresas que têm uma remuneração maior ou que tenham mais benefícios que oferecem a esses colaboradores. Ou seja, se a gente quer não mais perder colaboradores, a gente tem que tentar alinhar ao que a concorrência está ofertando a esses profissionais. Então, talvez eu vou ter que aumentar meu custo, pagar um salário um pouco maior, pagar alguns benefícios e assim por diante. Então, observe, isso pode ser conflitante, tanto com o que deseja o cliente, como também o que deseja o acionista, o sócio. Ou ainda eu posso ter um acionista que fala, olha, eu vou tirar o meu capital de participação na empresa, porque essa empresa não está me gerando retorno. Essa empresa está com uma margem muito pequena, eu vou investir numa outra empresa que gera uma margem do meu capital um pouco maior. Ou seja, se o administrador, percebendo essa fuga que pode prejudicar a organização, a empresa como um todo, ele fala, olha, gente, vamos otimizar nosso resultado, vamos tentar aí ser um pouco mais eficientes para melhorar nossos números, nosso retorno para o associado, para o investidor, porque senão nós vamos perder esse sócio investidor. Então, observem que a todo instante vocês vão ter que equilibrar esses desejos que normalmente são conflitantes dentro de uma estrutura empresarial, dentro de uma estrutura organizacional. Com isso, pessoal, eu deixo aí uma reflexão para vocês, para a gente finalizar a aula, do Hidalberto Chiavenato, que é aí um dos grandes teóricos da administração. Ele destaca que, muito embora as organizações não sejam criadas apenas para ter pessoas, não existem organizações sem a presença delas. Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima aula.